Hello! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 2 dessa série carinhosamente chamada de Afinal, o que é esse tal de scrapbook? Então, gente, esse é o episódio número 2 da série. Se caso você perdeu o episódio número 1, eu convido você a pausar esse vídeo, assistir o episódio número 1 e depois voltar aqui para o episódio número 2. No episódio de hoje, eu vou te auxiliar, vou te mostrar quais são as ferramentas básicas para você começar a praticar a arte do scrapbook. A ideia é que você não saia correndo comprando tudo. Esse tipo de material é um material bastante caro, vocês vão perceber isso. Tanto o material básico para começar, quanto depois o material um pouco mais avançado. Então, vai curtindo aos poucos, vai comprando aos poucos, vai vendo se você realmente se identifica com esse tipo de arte e quando você menos perceber, você vai ter em casa, no seu ateliê, todos os materiais que você mais deseja. Vamos lá? O primeiro item que julgo necessário para quem deseja começar a praticar a arte do scrapbook é a base de corte. A função dela é proteger a sua mesa ou bancada na hora de cortar os papéis utilizando o estilete. Geralmente, elas são feitas a partir de materiais emborrachados para que a durabilidade seja ainda maior, pois as marcações feitas com estilete tendem a voltar à superfície após o corte. Os tamanhos desse produto são bastante variados e eu indico que você adquira um tamanho que seja maior do que as folhas do scrapbook, que medem 30,5 por 30,5. Ou seja, a sua base de corte deve medir mais de 33 centímetros por 33 centímetros. Eu digo isso para que você aproveite esse produto com a dupla funcionalidade que ela pode lhe oferecer. Ou seja, além de proteger a sua superfície, você vai também agilizar o seu corte, aproveitando as linhas existentes nela, que geralmente marcam quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro e conjuntos de 5 centímetros por 5 centímetros. O segundo item que eu considero um material básico é o estilete. Nesse caso, não há grandes exigências, senão você utilizar um produto que seja confortável para o uso e lhe ofereça maior estabilidade e firmeza no corte. Evite utilizar estiletes muito simples, pois eles podem causar grandes estragos se utilizados incorretamente. Inclusive, toda scrapper tem uma história trágica sobre cortar o dedo com estilete. Aproveite para comprar lâminas adicionais e mantenha o seu estilete sempre bem afiado. Caso você tenha interesse, também existem os estiletes de precisão. Eu, particularmente, utilizo o meu muito pouco e por isso eu não considero um material básico. O terceiro item que julgo bem importante para quem está começando é a régua de metal. E aqui, gente, o requisito é bem importante. Priorize réguas com este material para fazer scrapbook. Digo isso porque as réguas de plástico não oferecem estabilidade nem segurança na hora do corte com estilete, e isso pode ser bastante perigoso. Outro detalhe que é bastante prejudicial sobre as réguas plásticas é que, com o passar do tempo, ao utilizar o estilete bem afiado, você acaba cortando a própria régua e ela rapidamente já não vai mais lhe oferecer um corte reto. Dica: priorize réguas que também sejam maiores que os papéis do scrapbook, ou seja, que meçam mais de 33 centímetros. Assim, você vai poder cortar a folha inteira sem maiores problemas. O quarto item deve ser pronunciado no plural mesmo, tá? Tesouras. Se você pretende realmente mergulhar no mundo do scrapbook, você vai precisar de uma tesoura de precisão. Ela vai ser imprescindível para que você possa fazer bons cortes dos detalhes, e é bem por isso que elas são chamadas de tesouras de precisão. Sim, gente, são produtos mais caros, mas elas vão poder ser consideradas a sua primeira grande ferramenta de scrapbook. Priorize tesouras que sejam anatomicamente confortáveis à sua mão e leves. Afinal, você vai passar boas horas cortando lindos elementos dos papéis com ela. Existem muitos modelos no mercado, eu tô mostrando aqui para vocês dois. E eu, particularmente, gosto dos modelos que são fabricados em titânio, fica esse material pretinho aqui. Mas vocês só vão saber qual vai ser o tipo de tesoura ideal quando vocês forem na loja, segurarem ela na mão e, se possível, peçam para a vendedora emprestar uma tesoura daquele modelo, se caso elas tiverem alguma aberta. Detalhe importante, essa minha aqui, ela foi comprada no ano de 2013, gente, e nunca eu precisei afiar ela. E agora que vem a dica de ouro.
Quando você estabelecer que essa, né, ou enfim, o modelo que você escolher vai ser o seu modelo de tesoura de precisão, nunca, nunquíssimo, use essa tesoura para cortar qualquer outro material que não sejam as folhas de scrapbook. Assim, você vai manter o corte preciso por muito mais tempo. E tesouras com ponta também são uma boa pedida. E agora eu vou falar para vocês sobre as tesouras de multiuso. Justamente por a gente não poder utilizar as tesouras de precisão para cortar nenhum outro material, é importante que a gente tenha sempre na mão alguma tesoura de multiuso para cortar renda, fita, qualquer outro item que não seja papel. E essa aqui pode ser um modelo de papelaria mesmo, bem simples, ou algum modelo focado em scrapbook, mas que, né, tenha um acesso um pouquinho mais fácil e mais em conta. A ideia é que você corte todos os outros materiais que não sejam papéis com a multiuso e todos os materiais que se tratarem dos papéis com a tesoura de precisão. O quinto produto que eu julgo básico são as colas específicas para scrapbook. Existem vários modelos no mercado e a regra é que sejam específicas para este uso, já que as colas de scrapbook são acid free, expressão que vocês vão ouvir muito neste meio, ou seja, são colas livres de ácido. Este requisito é bem importante porque usamos a cola em projetos que possuem fotos reveladas. E para evitar que as fotos amarelem e percam a qualidade com o tempo, os materiais utilizados precisam conter pH básico ou alcalino. Olha só que legal, essa cola aqui da My Memories consta inclusive a informação pH neutro, acid free, e essa cola aqui da marca Repeteco também consta a informação que ela é acid free. Então, as colas específicas para scrapbook também tendem a ser mais espessas. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Ó, conseguem perceber como que ela é mais espessa? E isso é ótimo, gente, porque geralmente elas secam mais rápido e mancham menos do que as colas escolares. O sexto item da nossa lista são as fitas dupla face. Elas são verdadeiras aceleradoras no nosso processo, porque elas não precisam de tempo para secagem. Ela é uma fita que contém cola em ambos os lados. Basta colarmos no elemento, tirarmos a capinha protetora e colarmos na superfície desejada. E tcharam! Tá pronto! Eu mesma amo ter comigo fitas de várias espessuras, pois eu uso muito. Ah, gente, dica importante. Sempre que você for colar fotos nos seus projetos, utilize a dupla face, tá? Eu não indico o uso de cola líquida para as fotos. E por isso aqui vale o mesmo requisito lá das colas. Certifique que a sua fita dupla face também seja livre de ácido. Agora eu vou falar de alguns outros materiais que eu acho bem interessante estarem na sua listinha de materiais, mas que não são tão básicos assim, tá bom? Vou começar pela fita espuma ou a fita banana. Elas são fitas que servem para dar uma altura na composição dos elementos do projeto, permitindo que eles fiquem sobrepostos em si. Elas são bem similares às fitas dupla face e contêm cola em ambos os lados. A única diferença é a alturinha, que é dada por essa espuma aqui. E não esqueça do requisito, também devem ser livres de ácido. O segundo item dessa lista não tão básica são as dobradeiras. E, gente, eu particularmente não consigo me imaginar fazendo scrap sem utilizar a dobradeira. Elas são feitas de um material bastante resistente. Ó, não dá para dobrar, nada. Eu confesso que eu não consigo desvendar qual material exato. E ela serve para que a gente faça pressão e fixe os elementos na superfície. Com ela, a cola é espalhada de forma mais uniforme e a colagem é infinitamente mais segura e rápida. Então, a gente vai colar nosso elemento na superfície e vai fixar com a dobradeira. Elas também contêm esse formato que, além da função de fricção do corte, o lado oposto auxilia no processo de vincar a folha, que pode ser útil em alguns projetos específicos. Outro item que também não é tão básico, mas caso você pretenda focar em projetos maiores que exijam a colagem de superfície grandes, eu indico a aquisição, é a espátula. Ela contém a mesma função da dobradeira, né? A mesma função da dobradeira. Mas ela é capaz de fazer o trabalho de uma forma mais rápida e prática, pois a área de contato é maior. Então, vamos comparar. A dobradeira tem mais ou menos 2 centímetros e essa espátula aqui mede mais de 15 centímetros. A minha espátula, gente, ela é importada e ela é própria para scrapbook, então ela é feita de um material bastante resistente, não dá para dobrar ela. Em compensação, o preço dela também é consideravelmente mais alto.
Se você está começando, eu indico comprar uma espátula em loja de materiais de construção, daquelas específicas para refugar o piso. A minha está escrito inclusive aqui, ó, espátula plástica para massa. O valor é bem acessível e quebra um galho danado. Ela é mais molenguinha, mas eu posso garantir para vocês que eu usei esse modelo por muitos anos. Se o seu desejo é começar a fazer um scrap voltado à encadernação de bloquinhos, cadernos e agendas, é bem interessante que você tenha esse trio aqui. O primeiro produto é o boleador. Ele vai te ajudar no processo de vincar o papel sem estragar a fibra dele. No scrapbook a gente costuma usar o de 1 milímetro, que tem essa ponta bem fininha. O segundo produto é o fio de cabelo. Esse nome é bem engraçado, né? Mas a função dele é bem própria para dar um acabamento perfeito na encadernação, com um detalhe tão sutil que é similar a um fio de cabelo. Aqui eu tenho o mesmo produto de duas marcas distintas e eu vou mostrar o uso próprio dele no episódio 6 dessa série. Espero vocês! E por fim, é um produto, mas que na verdade é um conjunto, é uma família de produtos, são as réguas de encadernação. Esses itens aqui, gente, são bem alternativos mesmo, tá? Eu sinceramente tenho, mas eu não costumo usá-los. Mas, sem dúvida, quem deseja focar em encadernação num ritmo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais acelerado, é interessante ter esse conjunto e eu vou mostrar a função deles também no episódio 6 dessa série. E aí, gostou de conhecer os materiais básicos para scrap? No próximo episódio, eu vou apresentar para você uma coleção de scrapbook, que vai te fazer sentir ainda mais próxima desse mundo colorido. Te espero no próximo vídeo, hein? Um beijo!